aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, quero abrir o vídeo de hoje trazendo algumas notícias positivas do governo Bolsonaro e depois já quero começar a falar de política. Parece que os petistas estão descendo do salto, inclusive matérias da imprensa falando que uma certa preocupação já ronda o time do Molusco. E o motivo? O crescimento de Bolsonaro nas pesquisas. Quero falar algumas coisas sobre isso, algumas coisinhas aí que envolvem política e depois vamos falar da situação na Europa, só que por um viés bem diferente. Vamos falar de agenda verde. Aconteceram algumas coisas aí nas últimas horas, matérias aí internacionais, que me fazem questionar bastante alguns movimentos, principalmente que envolvem aí ONGs, ambientalistas. Vou comentar com vocês. Depois quero falar sobre a terceira via. O caso aí do Moro e do Arthur Duval parece que tá longe de acabar. O Dória deu aí uma cutucada no Sérgio Moro. Saiu uma matéria na imprensa falando que propositalmente MDB, PSDB, esses partidos aí da terceira via, excluíram o Moro de uma conversa, de uma reunião, e o Kim Kataguiri gravou um vídeo endereçado ao Diogo Mainardi que ficou parecendo até que era meio com uma ameaça. O MBL estaria ameaçando o antagonista, o que é que está acontecendo? E inclusive ele afirmou categoricamente que aquela nota lá do jornal o Globo, Bom, vou mostrar para vocês no final do vídeo, mas começa com plan e termina com tada. Depois, vamos falar rapidamente aqui, do amigo do Sérgio Moro, Danilo Gentili. Teve lá uma confusão no dia de ontem, que vou ver lá o filme dele. Quero só pontuar algumas coisas rápidas. E hoje, sem sombra de dúvidas, vamos falar de pandemia. Só não sei se vai dar tempo de falarmos sobre algo que envolve fake news, Telegram, redes sociais, eleições de 2022. Mas enfim, vamos começar aqui já com as nossas boas notícias. Ontem aí, mais uma medida, mais uma mesmo, porque já são várias nesse mesmo âmbito, redução de impostos. Bolsonaro assina decreto que visa zerar IOF até 2028. Segundo o governo, redução que será gradual e escalonada em 8 anos é requisito para a entrada do país na OCDE. Então tá aí, é uma medida possivelmente duradoura, Por mais que troque o presidente, a não ser que venha o Lula, que vai querer tirar o Brasil da OCDE para colocar alinhado, os comunistas lá daquele país que o Dória tanto ama. A Elisa fala, o governo confirma decreto que zera IOF sobre câmbio até 2028. De acordo com o governo, a estimativa é que a redução do IOF diminuirá a carga tributária em 468 milhões em 2023, 930 milhões em 2024, 1,4 bilhão em 2025 e assim progressivamente até o ano 2029. É o povo pagando menos imposto. Sobre isso, o Pedro fez aqui um pequeno resumo, IOF sobre empréstimos realizados no exterior cai de 6% para 0%. O IOF nacional vai ser escalonado, mas para empréstimo exterior, zerou, já está zerado. IOF sobre cartão de crédito do exterior cai de 6,38 para 5,38 em 2023. IOF sobre cartão no exterior cai, aí a redução gradual. E o Brasília News fala o seguinte, Bolsonaro, governo pode reduzir mais IOF para carros e linha branca, somando aí a redução de imposto que já teve sobre o IPI. Ainda uma situação que envolve impostos, IPI, olha só. Bolsonaro sinaliza para novos cortes de IPI dos videogames. Cara, isso aqui, na verdade, é um tema que eu gosto muito, gosto de jogar videogame e é uma coisa que Bolsonaro vem fazendo desde o primeiro ano de governo. Uma média aí, cada ano dando uma redução de 10%, 10%, 10%. Daqui a pouco vai zerar. No ritmo que tá, vai zerar. E aí a Tsuki fala o seguinte, essa matéria foi do dia 11. Quando você vê o governo federal trabalhando, se esforçando para reduzir imposto e você gastar menos, comprar as coisas mais baratas, o que é que o Senado brasileiro faz? Isso no mesmo âmbito. Jogos, videogames. ISS para jogos eletrônicos. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o PLP 202/2019, que prevê cobrança do imposto sobre serviços na exploração de jogos eletrônicos, inclusive de internet. O projeto segue para votação em plenário. Parabéns ao Senado Nacional. O Senado quer que você pague mais. O governo está tentando fazer que você pague menos. É o Brasil. Ainda que envolve aí notícias econômicas, o Pedro fala que o governo deve antecipar 13º de aposentados e pensionistas do INSS para abril e maio. O Planalto deu sinal verde para que o INSS antecipe o pagamento do 13º de aposentados e pensionistas. As duas parcelas serão pagas em abril e maio, informa o blog do Vicente, Correio Brasiliense. A medida deve ser anunciada na quinta-feira, dentro de um pacote de medidas de estímulo ao consumo, como o saque de até R$ 1.000 do FGTS.
você podendo, né, ter acesso ao seu dinheiro. Não é o governo que vai falar qual é o melhor momento para você pegar uma parte do FGTS. E trabalhando para impulsionar a economia brasileira. Com certeza vai surgir alguma matéria na imprensa falando que é ruim, não. O Brasil não tem que comprar nada, não. Tem que quebrar, as empresas têm que quebrar. A gente sabe como é, né? Vamos procurar o mas, assim que o governo oficializar vai ter, mas, isso não é bom, não é bom. Logo pela manhã de hoje, Bolsonaro falou o seguinte, ó, quantidade de pequenos negócios abertos no Brasil em 2021 é a maior da história. Consolidação jurídica do MEI, lei de da liberdade econômica, desburocratizações, digitalização histórica, tempo e menos gastos foram um dos incentivos para a melhoria do ambiente de negócios. Mais de 3,9 milhões de novos empreendedores iniciaram seus novos negócios em 2021. 19,8% de aumento em relação a 2020, 682.000,7 optaram por microempresas, 122 mil basicamente abriram empresas de pequeno porte. 2021 encerrou com um total de 17.337.000 pequenas empresas ativas. Assim, né? Com certeza, a grande parte disso, o maior esforço, é do povo brasileiro, que realmente se reinventa todo dia, né? Para se equilibrar na corda bamba que é viver no Brasil. Agora, também a gente não pode negar que, teve uma ajuda. Teve o incentivo, né, do ambiente de negócio do governo brasileiro, desburocratizando, né, algumas medidas para tentar criar esse cenário. O que importa é que o Brasil, né, está dando claros sinais que, pelo menos economicamente, está reagindo. E isso é bastante importante, ainda mais, né, quando está acontecendo a confusão lá na Europa. Envolve também o governo. Números, né, fatos. Acho que aqui vai ser muito difícil a imprensa colocar o mas. Investimentos em tratamento de água e esgoto cresceram quase 1000% em um ano. 10 vezes. 10 vezes. Marco do saneamento, o investimento no setor saltou para 50 bilhões. E assim, o ano anterior já foi um ano muito maior do que o passado. Se eu não estou enganado, pessoal, não quero ser leviano nas minhas afirmações, mas antes do governo Bolsonaro, antes do marco do saneamento, os investimentos nesse setor eram de torno de mais ou menos uns 2 bilhões. Se eu não estiver enganado, que seria 25 vezes de aumento. Mas vamos falar que Bolsonaro não cuida do meio ambiente, né, não cuida das pessoas, não liga para a saúde, e tudo isso daí tá ligado a ter esgoto em casa. A Elisa fala, os investimentos de esgoto, né, 1000% em um ano. Esse incremento foi viabilizado pelo governo federal com a participação da iniciativa privada depois da aprovação do novo marco legal do saneamento, que, quando foi aprovado, o Tasso Gereissati do PSDB e o Alcolumbre, não, vai ter que, isso aqui é um absurdo, não, porque Bolsonaro vetou um negócio ali que não ia permitir que os governos estaduais renovassem seus contratos por mais de 30 anos, o que ia fechar o mercado para iniciativa privada. Foi um escarcéu. Teve que ter muito jogo de cintura do governo para manter, né, os vetos de Bolsonaro. Aí tudo bem. O Rogério Marinho, ele fala sobre isso e a meta do Brasil, que um país que... eu não vou lembrar a porcentagem, mas é algo assim, é ridículo, sabe? A parcela da população que tem acesso à água e esgoto, devia ser todo mundo, mas assim, é um número ridículo de tão pequeno. E aí tem como meta, até 2033, que todos os brasileiros tenham acesso à água tratada, coleta e tratamento de esgoto. Assim, condição mínima, assim, ó, beleza, você agora é ser humano, você tem acesso ao basicão. O basicão. E nessa área do saneamento, Ministério do Desenvolvimento Regional, tratamento de água, esgotos e canalização adequada dos córregos. Aracaju vai receber 2 milhões para ampliação do sistema de esgotamento sanitário na região norte do município. E a Renatinha fala, o governo Bolsonaro, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, liberou 2 milhões. Bolsonaro trabalha por todos os brasileiros. Em 22, é 22. E aí a gente vai entrar agora já, né? Depois você não falar um pouco de política. Política, interessante, né? Vamos começar aqui, não coloquei a logo, mas a matéria do Metrópolis, né? Para quem acompanha sabe como é, letrinhas vermelhas, fundo branco. Aliados de Lula estão pessimistas com o motivo que levou Alckmin a vice. Olha só, aliados de Lula já não acreditam que será possível cumprir o propósito que trouxe o Alckmin para ser vice. Qual era o propósito? A negociação, né, do Alckmin, ela foi conduzida pelo Márcio França, pelo Haddad, os pupilos aí do Lula, com o objetivo de garantir a eleição de Lula no primeiro turno. Mas as pesquisas mostram que uma vitória nessas condições se tornou improvável. As pesquisas indicam que Bolsonaro está recuperando a popularidade,
vem conseguindo diminuir a distância para Lula de forma gradual. Em 45 dias, o crescimento do petista aferido pelo IPESP, o crescimento do presidente aferido pelo IPESP chega a 4 pontos percentuais. Já o Lula permaneceu estável, não saiu do lugar. Os números apresentados por Bolsonaro preocuparam Lula e dirigentes do PT. O ex-presidente reclamou para seus aliados que precisa voltar para as ruas e que as articulações políticas estão tomando mais tempo do que ele gostaria. E dizem aí que agora em abril vai ter aí, né, uma mega manifestação, não, mega evento para lançar a candidatura do Lula, chamando vários artistas, né, Caetano Veloso deve estar lá, Anitta, esse pessoal todo, né, para tentar ver se a coisa vai. E eu não sei se vocês vão lembrar que teve tanta coisa recentemente, MBL, tá falando muito aí questão da Europa, mas quando a gente estava comentando o cenário brasileiro, a imprensa, os aliados do Lula, né, políticos, pessoas que não são políticas, empresários, todo mundo falando o quê? Não, temos que eleger o Lula no primeiro turno. Primeiro turno. Aí gente como tipo Randolfo Rodrigues, o segundo turno a gente tá com medo da violência dos bolsonaristas. E qual o motivo? O motivo é exatamente as falas do Joaquim Barbosa, que foram relatadas na matéria do Globo. O Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo, falou que ele acha que o Lula vai entregar a eleição no colo de Bolsonaro, porque assim que as pessoas começarem a relembrar o que foi o PT, o que foram os governos do PT, os escândalos de corrupção, o Lula vai começar a cair. No primeiro turno, ainda tem a terceira via para ajudar o Lula, né? O eleitor nem o isentão. Só que no segundo turno, quando tiver Lula versus Bolsonaro, meu amigo, assim, né? Vai ser difícil o isentão. Por mais que o isentão não goste de Bolsonaro, ele fala, cara, é o Lula. Aí nessa hora, assim, quem vai votar nulo realmente só o verdadeiro covarde. E quem tá contra o país. Então, eu realmente concordo plenamente que o Lula tem 1001 motivos para se preocupar com o Bolsonaro. Esse é o mito lá de novo. Matéria da Veja, né? Brilhando um pouquinho do desespero. Você ainda vê uma coisa, né? Olha só. Veja como essa matéria, o título não condiz com a imagem. Em Santa Catarina, Lula perde feio para Bolsonaro em pesquisa. Quase 48% dos catarinenses, né? Para 48%, Bolsonaro é o melhor nome para governar o país. Lula tem quase 21% dessa preferência. Então era para ser uma foto onde Bolsonaro estaria feliz da vida, dando cambalhotas, e o Lula preocupado. Mas não. A Veja tem que tentar ver se vai. Bota aí, né? Vamos tentar ajudar, já que os números não ajudam, vamos pelo menos colocar uma foto aí, né? Pra botar o Lulinha, o bonezinho do PT, dando uma risadinha, mordendo o beiço. Não adianta. E aí a Eliane Cantanhede, que normalmente sempre é uma voz aí do establishment brasileiro, sempre pende, né, pra onde o establishment está olhando, solta essa manchete no dia de ontem, ó, com Bolsonaro nos calcanhares, né, tá chegando, a água bateu na canela, PT moderado, quer Lula como centro, transição e reconstrução. Se o ex-presidente vai seguir os moderados ou os seus radicais ou o seu ressentimento, são outros 500, mas esse é o melhor rumo para a campanha. Tem que vir, viu? Porque tá difícil. Tá começando a dar ruim, né? Tá começando a dar ruim. Olha que o Lula, a gente sabe que quando a hora chegar, vai ser meio difícil o Lula, né? Se esconder. O Curtino fala, assessoria de imprensa disfarçada fingindo que existe petista moderado. Não vai colar. E aí, eu fico assim pensando que eu fiquei de boca aberta. Porque assim, né? Se teve uma coisa que aconteceu nos últimos anos, é que o brasileiro como um todo está cada vez mais interessado em acompanhar o que acontece no país. Por diversas razões. E eu acho que ninguém vai discordar que uma delas, não vou falar que é a principal nem nada, é o fato da existência de Bolsonaro. Isso tanto para a esquerda, né, que acompanha só para xingar Bolsonaro, pedir fora Bolsonaro, e para quem segue Bolsonaro. Bolsonaro ele consegue criar uma aura ao redor dele. Sabe, é um movimento que você quer acompanhar, você quer saber o que está acontecendo. E as pessoas estão acompanhando, e você vê, por exemplo, a situação que está acontecendo agora na Europa. As pessoas estão entendendo o mínimo do que está acontecendo. Então, fica meio complicado você tentar colocar a culpa de tudo em Bolsonaro. Como, por exemplo, a questão da gasolina, a questão do trigo, a esquerda tenta. Mas a própria sociedade está começando a abrir o olho. E aí eu me deparei, a Lisa postou esse vídeo aqui, eu fiquei muito surpreso. Eu não esperava que chegaria o dia
onde o Jornal Nacional iria falar a verdade. Eles até falam o seguinte, ó, a Globo admitindo que a alta dos preços no mundo é um reflexo da pandemia, né? O fique em casa e da situação na Ucrânia. Os oportunistas aproveitaram e seguem culpando o Bolsonaro. O governo segue dando respostas a todas essas consequências. Vamos em frente. Vamos ouvir o William Bonner. Chegou o dia que a gente vai concordar com o William Bonner, pelo menos em partes. Para muitos brasileiros que vão comprar o pão e se assustam com um aumento de preço, pode ser difícil entender por que isso tem a ver com a guerra na Ucrânia. É mesmo? Mas tem. Nessa padaria de Belo Horizonte, o quilo do pãozinho de sal está R$1 mais caro que na semana passada. Custa R$18,99. Eu levava sempre 6, hoje é só 4. Ai, aumentou demais, né? Acho que também é consequência da guerra, viu? Que tá já refletindo em nós, infelizmente. O motivo do aumento é o preço do trigo, que é uma commodity, na tradução em português, mercadoria. São matérias-primas pouco industrializadas, de grande importância na economia global e que têm características semelhantes em todo o mundo, sem ligação com marcas. Por exemplo, produtos agrícolas como soja, milho, açúcar e minerais como petróleo e ouro. Petróleo. Os países precisam de commodities para produzir bens de maior valor agregado. Por isso, exportam e importam em grande escala em bolsas de valores internacionais. O preço é cotado em dólar e varia de acordo com a oferta e a procura. O Brasil tem um papel de muita importância no mercado de commodities, principalmente... Essa notícia que saiu no Globo de que o MBL... no de petróleo, soja e minério de ferro. Como o valor de uma commodity é definido pelo mercado internacional, qualquer alteração no cenário externo pode levar ao aumento ou à queda desses preços. Foi o caso da Covid, que fez a cotação do barril de petróleo cair num mundo que parou de repente. Ou então agora, na guerra da Ucrânia, com o embargo ou sanções a grandes empresas produtoras da Rússia, que fizeram a cotação disparar. E qualquer variação nesses preços pode ter reflexos no dia a dia da população. Olha só, hein? Olha só, rapaz. Quer dizer então que a gasolina subiu por causa disso, teve impacto? Interessante. Muito interessante. Quem poderia imaginar? E você vê quando a jornalista ela vai na padaria e ela conversa lá com a consumidora, ela fala, pô, antes eu comprava 4, 6 agora eu tô comprando 4, mas a gente sabe, né? A situação lá na Ucrânia tá tendo impacto aqui. Começa a ficar difícil, né? Pra imprensa, tá todo mundo enxergando. Fica meio difícil avançar com esse discurso. E 2022 tá chegando aí, viu? E eu acho que é o cara lá de novo. Reeleito, se duvidar, vai levar no primeiro turno, né? Vamos ver aí o continuar dos dias. E já que a gente começou a falar disso, a situação na Europa, vamos entrar aqui no tema e uma temática um pouco diferente, né? Falando sério mesmo. Ontem eu tava passando no Twitter e me deparei com essa notícia. Isso aqui me ligou assim um alerta de imediato. Eu falei, rapaz. E na verdade isso aqui ligou um alerta por causa que esse dia eu tava ouvindo um rapaz, já falo dele, que ele tava falando aí sobre questões que envolvia ambientalismo, agenda verde, que era o pai dessa situação. Já falo de quem tava me contando isso daí, né? Mas estava aqui, matéria da Fox News, grande imprensa, mainstream, falando o seguinte, ó. A Rússia enganou a Europa na dependência energética, financiando grupos ambientais, sabe, radicais, segundo especialistas. Peraí, a Rússia, ela estava ajudando esses grupos, para esses grupos tentarem emplacar políticas públicas para utilizar combustíveis fósseis e tudo mais, e aí a Europa ia ficar dependente energética? Não, não é possível, não é possível. Mas o Putin é tão bonzinho, não é possível que ele fez isso, será? Aí a matéria fala o seguinte: durante anos, os líderes mundiais acusaram a Rússia de financiar grupos ambientalistas na Europa para afastar as nações da independência energética e fortalecer o controle de ferro da Rússia sobre o continente. A gente está vendo agora, por exemplo, a questão da Alemanha. Se o Putin resolver fechar o gás, vai dar ruim. Vai dar ruim. À medida que as nações em todo o mundo começam a evitar o petróleo russo, em resposta à invasão da Ucrânia pelo país, líderes americanos também estão questionando quão profundos são os laços da Rússia na comunidade ambiental. Abre aspas.
Os russos, na verdade, financiam alguns dos grupos ambientalistas mais fanáticos da Europa porque os colocam em projetos de energia que não são russos, disse James Carafano, vice-presidente do Instituto Catherine and Shelby Colon Davis de Segurança Nacional e Política Externa da Heritage Foundation, diz ele a Fox News Digital em uma recente entrevista por telefone. Em julho de 2014, apenas alguns meses após a Rússia anexar a Península da Crimeia, os líderes europeus alertaram que a Rússia estava usando operações de desinformação com grupos ambientalistas para afastar os países do fracking em favor do petróleo russo. Falando agora se o fracking é o gás ou é um tipo de petróleo que é um pouco mais difícil de trabalhar. Abre aspas. Encontrei aliados que podem relatar que a Rússia, como parte de suas sofisticadas operações de informação e desinformação, se engajou ativamente com as chamadas organizações não governamentais, as ONGs, organizações ambientais, que trabalham contra o gás de xisto para manter a dependência europeia do gás russo importado. Quem falou isso? Anders, nome muito difícil, Rasmussen, ex-primeiro-ministro da Dinamarca, e então secretário-geral da OTAN, segundo The Guardian. Eu não acredito nisso. Imagine, políticas públicas, né, tentando forçar países, não, tem que fazer isso aqui, tem que reduzir isso, tem que reduzir aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Várias e várias medidas que desestimularam por completo, né, o mercado aí de combustíveis fósseis, para no fim eles não investirem nisso. A gente sabe que essa energia limpa, energia verde, ainda tem várias limitações, então o país não conseguia ser autossuficiente de energia, e aí, por consequência, eles ficam reféns dos russos, que exportam por uma grande parte do mundo, né? Rapaz, será? Não acredito. Aí sai essa matéria aqui já falando o seguinte, ó, que a Câmara, no caso os republicanos na Câmara, exigem que os federais investigar possível financiamento russo de grupos ambientalistas. Aquela matéria está traduzida, né? Ela está no inglês, botei a tradutor do Google e que isso botou uma tradução. Parece aí que tem algum fio essa história. E aí eu lembrei, isso aqui me chamou a atenção, aí eu digo para vocês o porquê. Esse dia eu estava ouvindo o Flávio Morgenstern. Eu até falei no Pânico, né? Sei lá, o pessoal do mercado financeiro tem uma carteira de investimentos. Eu tento montar uma carteira de opiniões. Eu não sei de todos os temas. Tem temas que eu não faço ideia, até evito comentar, como, por exemplo, essa questão geopolítica lá da Europa. Eu não tenho conhecimento da geopolítica. Quando eu paro para ouvir, para escutar, é algo denso, é algo complicado, são séculos e mais séculos de história. Tem coisas que realmente, assim, são brigas, sabe, que você vê que tem 1000 anos de confusão. 1000 anos de história, determinadas brigas. E às vezes assim você vê, né? Surgem cada especialista na Globo, na CNN, que sabe de tudo. Eu não sei. E aí eu tava ouvindo lá o Flávio Morgenstern, e ele começou a falar do ambientalismo em determinado momento, e ele falou que tinha um rapaz bem conhecido que era basicamente o pai do ambientalismo. E quem é esse cara e como isso estaria ligado à Rússia? Acho que vários de vocês, pelo menos, já ouviram falar do nome dele, ou pelo menos vão entender o tamanho e a proporção e a importância dele na história do mundo. Olha a manchete. Sustentabilidade global avança em 2021 e pressiona o déficit ambiental do governo Bolsonaro. Sustentabilidade está avançando. Estão empurrando para frente sustentabilidade. Aí a matéria, né? Isso aqui é de uma ONG. Quem escreve é o Carlos Bolchi, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. A transformação civilizatória para um estágio de sustentabilidade deverá necessariamente substituir por energia limpa os motores da economia. Tem que acabar com combustível fóssil, energia verde. Mikhail Gorbachev, sabe quem é ele? Gorbachev. Foi lá, né, o último, podemos falar, né, líder da União Soviética. Perestroika, Glasnost, todo mundo estudou isso na escola. Gorbachev em Meu Manifesto pela Terra. Sim, o Flávio Morgenstern tinha falado do Gorbachev. O Gorbachev, segundo o Flávio Morgenstern, é basicamente o pai dessa agenda verde, dessa agenda ambientalista do mundo. Eu falei, não acredito. Senão eu vi, óbvio que eu vou levar a sério, né? Mas quando eu vi essas matérias, eu fui dar um Google para tentar entender algumas coisas. Aí eu vi isso aqui, por exemplo. O Gorbachev, ele tem um livro que é do início dos anos 2000, Meu Manifesto pela Terra. Tô na dúvida se é no ano 2000 ou no final de 99, acho que no início do ano 2000. Durante a virada do século, já afirmava, olha isso aqui,
a necessidade de medidas internacionais na área econômica. A necessidade de medidas internacionais na área econômica que levassem em consideração fatores ecológicos e sociais. Peraí, ó. Ecológicos, sociais. Se eu tivesse que colocar uma letra aqui, vocês que assistem o vídeo com mais frequência, podia colocar um G, não? E de governança, ESG. Gorbachev, no início dos anos 2000, virada do século, já estava falando, ó, medidas, sabe? Medidas. A economia tem que se basear em compliance, em ESG. Não é no lucro, não é no crescimento das empresas, não. Social. E que fossem estabelecidas regras compliance. Para um comércio internacional honesto que reforce as economias locais e contribua para a erradicação da miséria. Pronto, deve ser o mentor espiritual do Sérgio Moro, né? Que vai criar uma força-tarefa pela erradicação da fome, defende o ESG, defende a agenda de compliance. Acho que o Moro estou com o Gorbachev. Meu amigo, aí você vê essa notícia que a Rússia faz pressão, lobby para os países ocidentais não investirem em energia e ficarem independentes da Rússia. Olha essa matéria de 18 de abril de 2013. G1. Gorbachev pede uma perestroika das políticas ambientais globais. A perestroika, ela basicamente foi uma grande política pública, né? Foi um projeto reformista para mudar vários setores que levou inclusive ao fim da União Soviética. Por acidente, será? Não sei. Ex-líder soviético disse que a situação ambiental do mundo é alarmante. Fundador da ONG Cruz Verde, ele concedeu entrevista nesta quinta-feira. E óbvio que eu fui dar um bisu, que ONG é essa? A gente já chega lá. De acordo com as agências internacionais, Associated Press e o UF, o último presidente soviético, ativista ambiental há anos, falou em uma conferência de imprensa realizada na Suíça, onde apresentou o calendário de atividade de sua ONG que prepara a comemoração de 20 anos de sua fundação. Em 2013, fazia 20 anos. A ONG é de 93. Esse cara fala do problema, o clima tá mudando. É basicamente, sei lá, uma Greta versão antiga, né? É uma Greta do passado. Aí eu fui olhar a instituição dele, né? Essa Cruz Verde, a Green Cross. Peguei a própria Wikipedia, só para pegar umas informações básicas. Green Cross International é uma organização ambientalista sediada em Genebra, Suíça. Você vê, né? Rico adora ganhar dinheiro salvando o planeta. Bora na Suíça. Fundada pelo ex-líder soviético Mikhail Gorbachev em 93. Você vai entender o impacto que esse rapaz e essa ONG conseguem ter no planeta. Hoje existem organizações membros em 30 países. Já começa aí. Sua principal missão é responder aos desafios combinados de segurança, pobreza, degradação ambiental para garantir um futuro sustentável e seguro. O Sérgio Moro até fala, né? O agrotecnológico não tem medo do futuro, né? É seguro. A Green Cross foi fundada pelo ex-líder soviético Gorbachev em 93. Olha o contexto da época. Com base no trabalho iniciado pela Cúpula da Terra de 92 no Rio de Janeiro. Quem já se debruçou um tiquinho assim sobre essa questão ambiental, agenda verde, sabe o impacto que foi essa tal cúpula em 92, né? E aí depois vem Kyoto, Tratado de Paris, confusão. Em 6 de junho de 92, os delegados da Cúpula da Terra do Rio pediram a Gorbachev tantas pessoas para pedirem, assim, tinha milhares de líderes, né? Os maiores líderes mundiais estavam lá envolvidos. Vamos pedir para quem? Vamos pedir para o Gorbachev. Vamos pedir logo pro Gorbachev. Tem tanto mais aqui, sei lá, Europa. Não, vamos pedir pro Gorbachev. Ele é o cara que estabelecesse a Cruz Verde Internacional. E na mesma época, o deputado do Conselho Nacional Suíço, blá blá blá, Roland, alguma coisa, fundou a Cruz Verde Mundial com objetivos semelhantes. Você viu um pequeno resumo. Olha só. Olha onde essa pequena ONG, né? Pequena ONG, não tem nenhum poder. Onde ela consegue... Onde ela tem status, né? Onde ela faz parte, onde ela consegue dar pitacos. Existem organizações afiliadas em 30 países. E o GCI, que é a Green Cross International, a ONG dele, possui os seguintes status. Primeiro, órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU. Aí, você lembra disso do governo? Sérgio Moro colocou nessa bola. Ah, mas
Ela não vai tomar nenhuma decisão, não. É só um órgão consultivo, que vai criar as políticas públicas que vão direcionar o futuro, por exemplo, da questão carcerária no Brasil, na questão penitenciária. Era o órgão consultivo que a Luana Zabor fazia parte. A Luana adora, né? Algumas pessoas, tipo Jorge Soros. Ela tá abraçada com Soros. Quem de vocês tem uma foto abraçada com Soros? Órgão consultivo da Unesco. Qual é a visão que a ONU, a Unesco tem? A ONU tem agenda 2030. Gorbachev, União Soviética, Rússia. Organização observadora admitida na convenção quadro, né, no quadro de convenção da ONU sobre mudanças climáticas. Gorbachev. Organização observadora admitida na Conferência das Partes da Convenção da ONU para combater a desertificação. Era pra eu ter dado um Google nisso daqui, né? Pensando naqueles artigos antigos que falava que a Amazônia ia virar um deserto. Você aí, dever de casa, pesquisa aí se tem algum artigo, alguma coisa no site aí da Green Cross falando que a Amazônia vai virar um deserto. Pesquisa, deve ter alguma coisa. E você vê, ó, fica aqui na parte observadora, né? Pra falar se os relatórios estão indo bem ou não. Organização observadora, né? Que eu já falei. Cooperação com o Programa da ONU para Meio Ambiente, Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários, Seção de Emergências Ambientais, cooperação com a ONU, questão de habitat, e cooperação com outras organizações internacionais. Eu não quero saber com as outras. Você está vendo aqui como tem, né, voz na ONU, na Unesco. Duas agências desse tamanho aqui, né? Desse tamanho. O maior corte do Poder Judiciário brasileiro fala, a gente vai trabalhar tentando avançar aqui com a gente em 2030. Você consegue ver o nível de influência. Não vou nem falar se é algo bom ou ruim, só o nível de influência. Olha como são as coisas, né? Valeu o toque aí, Flávio Morgan. Ficou assim na cabeça. Quando eu vi isso daqui, eu falei, rapaz, quem poderia imaginar, hein? Aí olha só, aí tem um Gorbachev na ONG, defendendo o fim, combustível fóssil, salvar o planeta. E do outro lado, deve estar lá a Rússia vendendo petróleo para todo mundo. Eu tenho que comprar ainda um nariz de palhaço. Deixar aqui em cima da mesa. Nessa hora pegar e botar na minha cara. Volkswagen considerará expansão fora da Europa se a situação continuar. Que não está muito viável, né? Até porque a Europa também tem várias metas. Sei lá, acho que até 2050 alguns países não pode ter mais carro movido a motores de combustão. O Balboa diz, Volks pulando da Europa. Quem apaga a luz? Difícil, hein? Difícil. Olha isso daqui. É aquelas coisas que a gente diz. Essas sanções que estão sendo aplicadas, né? Em que elas estão ajudando. Inclusive você pega o que o Jornal Nacional falou, né? Que o William Bonner começa a falar. Quando a jornalista fala o seguinte, das commodities, que a maior parte delas estão cotadas em dólar. É o tal petrodólar, né? O petrodólar é um pouco mais conhecido, que os professores de história do ensino médio adoram falar, né? Para as crianças. Não, petrodólar, imperialismo americano. E aí acho que é Luiz Nunes, né? O L. Nunes, é um cara do mercado financeiro lá do Twitter, ele fala o seguinte, nossa, que surpresa! Quem poderia imaginar? Estão reduzindo o protagonismo do dólar. Qual a notícia? É esse daqui, que está em amarelo no meio. A Arábia Saudita está considerando precificar o petróleo em yuan, a moeda dos comunistas. Yuan, a moeda lá do país, chefe do João Dória, ao invés do dólar. Para as vendas para as vendas dele, né? Você vê aqui, a Arábia Saudita negociações para precificar suas vendas de petróleo para os comunas em yuan. O que a China pretende na nova Rota da Seda? Inclusive esse fortalecimento, né, entre nações. Quando a Argentina assinou aquele memorando, né, para aderir à nova Rota da Seda, a parte comuna, escreveu lá, né, um dos nossos objetivos também é o fortalecimento entre as nossas moedas. Essa situação na Europa está cada dia mais esquisita. Mais esquisita. O Rafael Balboa falou o seguinte, Rússia foi cancelada, apagada do sistema financeiro ocidental. O que impedirá que outras nações ainda mais fracas também sejam por quaisquer outras justificativas. Vamos pegar o Brasil, né? Bolsonaro não está tomando conta da Amazônia. Para muitos países, segurar ativos em dólares é um risco. E o yuan acelerá-lo a internacionalização.
Estamos vendo aí realmente uma consolidação, né, de uma nova configuração mundial. Tal nova ordem mundial, quem sabe, um mundo aí bipolar voltando a se formar, Ocidente e eurasianos cada vez mais separados, enfim. E uma coisa que é certa, né? A imprensa brasileira adora, no final do dia, o que gera audiência e o que também ajuda a avançar com suas agendas. Essa matéria da Veja, né? O impacto da situação na Ucrânia na audiência da Globo News. Por causa da cobertura, né? E das chuvas em Petrópolis, os telejornais da Globo News registraram um crescimento de audiência em fevereiro com relação ao mês de janeiro. Em ponto, Conexão Globo News, a edição das 16 e a edição das 18, ficaram na liderança da TV por assinatura nos seus horários. O Ponto e o Conexão Globo News, na sequência, tiveram um aumento de 62% e 39%, respectivamente, no penitente que leva em conta as principais praças do país. Em segundo lugar no ranking dos mais assistidos, Em Pauta cresceu 33% no PTN. No mesmo período, o crescimento da audiência do Jornal das 10 foi de 52%. Né? A imprensa realmente é carniceira. E vários especialistas. Isso... A análise é sempre a mesma. Bolsonaro tá errado, tem que apoiar, tem que declarar, e aí, estamos contra. Mas enfim. E vamos continuar aqui avançando. Nosso tempo é de fato a terceira via. Essa história aí do Mamãe Falei, né, ainda tá gerando muita confusão, vários frutos. E o Vinícius Querrion, ele postou um vídeo que eu jamais teria visto. Eu não vou nem dar play no vídeo dele, porque eu quero trazer algo a mais. Ele fez um recorte que chamou muito a minha atenção. Eu não vou perder meu tempo para assistir o Kim Kataguiri no canal dele. Só que foi muito estranho. O Kim Kataguiri, ele fez questão de gravar um vídeo para falar sobre a matéria do Jornal Globo, a nota que sou antagonista, e assim, ele não falou o nome de ninguém do Globo, mas ele citou nominalmente o Diogo Mainardi, falou de forma dura, mandou alguns recados que ficou no ar e parecendo que ele tá ameaçando a turma do Moro. Vamos ouvir juntos. Alguns pedaços, né? Eu botei assim dobrado e assim slow motion, falando devagar, que é para você prestar realmente atenção no que o Kataguiri tá falando. Olha isso daqui. Essa notícia que saiu no Globo de que o MBL teria abandonado a candidatura de Sérgio Moro, não só abandonado, mas trabalhado para sabotar a candidatura do Sérgio Moro, é uma verdadeira fake news. Fake news. Foi replicada pelo antagonista também essa notícia falsa do Globo. Diogo Mainardi disse que quebrou a cara com o MBL. Não é momento, Diogo, para fogo amigo. Não é momento, quando a gente tá apanhando do bolsonarismo, quando a gente tá apanhando do petismo, da gente apanhar de quem também apoia Sérgio Moro, que é o seu caso. Não faz o menor sentido você fazer uma publicação no antagonista atacando o Movimento Brasil Livre. Foi o Movimento Brasil Livre que fez a defesa do Sérgio Moro no caso da Álvares e Marçal. Fui eu que tive lá numa live, junto com o Sérgio Moro, para revelar e para fazer o desafio, para abrir as contas, fazer a hashtag do Abre as Contas Bolsolula, que a gente colocou nos Trending Topics. Aliás, eu tenho pessoal... Foi eles que fizeram isso tudo, blá blá blá. Pergunta, numa boa. Se o MBL tal, então assim, né, eu acho que o MBL deve ter mais informações do que nós temos. Já imaginou, por exemplo, se o MBL relata, né, os bastidores dessa live, né, o que conversou com o Moro? Talvez o MBL identificou algum ponto que estava em aberto, algum ponto furado e falou, Moro, ó, é melhor evitar isso daqui, é melhor evitar aquilo outro. Será que o Kataguiri tá falando isso daí, ó? Se vocês vierem pra cima da gente, a gente vai implodir vocês. Vamos continuar ouvindo. Tenho críticas também ao antagonista, a cobertura do antagonista, a opiniões de jornalistas do antagonista. Agora, esse é o momento de eu colocar essas críticas? Esse é o momento de colocar as críticas? Talvez vai ser, hein? Talvez vai ser. Que eu queria dar. Esse é o recado que eu queria dar. Independentemente do Arthur não ser mais candidato ao governo do estado, do Arthur não estar mais filiado ao Podemos, nós continuamos apoiando a terceira via, que se materializou na candidatura do Sérgio Moro. Se vier outro candidato de terceira via que conseguir ter mais intenções de voto que o Sérgio Moro, vamos também trabalhar o apoio para esse candidato mais viável. Opa! Se surgir um novo candidato, o MBL vai abandonar o Moro, deixou claro. Vamos apoiar. Mas já vamos apoiar. Ih, rapaz.
Tanto até o final, Sérgio Moro levando a sua candidatura até o final, o MBL seguirá auxiliando, aconselhando, fazendo defesa nas redes. Claro que ele tem a sua própria campanha, ele tem o seu marqueteiro, ele tem seu coordenador de campanha. E nós respeitamos isso, né? A gente não vai mandar, coordenar, exigir qualquer tipo de espaço de imposição das nossas ideias ou das nossas opiniões na campanha do Moro. A campanha é dele, o marqueteiro é dele. A campanha é dele, o marqueteiro é dele. Se tiver alguma coisa errada na campanha, o problema é do Moro. O problema é do Moro. O chefe coordenador da campanha é dele. Todo mundo está sendo nomeado por ele, está sendo colocado por ele, e nós respeitamos o nosso papel de aconselhamento, de auxílio nas redes sociais, e temos cumprido esse papel, assim, humildemente e firmemente. Não há razão agora para querer nos destruir, não há razão agora para querer nos atacar por uma bobagem, por uma pequena divergência ou por uma notícia falsa plantada no Globo. Por uma notícia falsa plantada no Globo. Plantado no Globo. Plantado no Globo. Plantado no Globo. Plantada no Globo. Mas, rapaz, é impressão minha ou eu falei que aquela matéria tinha cheiro de notícia plantada? Sempre na jornalista amiga. Então, vocês estão vendo aí, né? Parece que realmente, então, tem uma movimentação do entorno do Sérgio Moro para implodir o MBL. Mas o Moro não vai fazer isso. O Moro tá junto até o fim, né, Moro? E ele fala o seguinte, né? Se surgir um candidato mais viável. Vocês lembram que o Dória já falou sobre o Moro? Que não é quem tá em primeiro lugar. Não, isso não tem nada a ver. Tem nada a ver. Você tem mais chance de viabilidade, não tem nada a ver se tá em primeiro lugar nas pesquisas, não. Em primeiro lugar é comparação da terceira via, né? Óbvio que em primeiro lugar não vou estar jamais. É Bolsonaro e Lula. Mas assim, Moro, se você tem 10%, eu tenho 5%. E daí? Vence meu vice. Traz teus 10. Você tem dinheiro, tem condição, tem estrutura para fazer uma campanha. E o MBL deixa claro. Se tiver alguém mais viável, não explica o que é, eles vão apoiar. Tá ficando bom. Botou o dedo na cara do Diogo Mainardi. Fez questão de dar o recado. Por quê? Todo mundo comenta, né? O Diogo Mainardi é o principal assessor de comunicação do Sérgio Moro. Diante desse cenário, toda essa confusão, Dória, né, nosso calcinha, aparece em campo falando, ó. Dória diz que caso de Arthur fragilizou a candidatura de Moro. Acho que Moro não está mais tão viável. Saíram matérias recentemente na imprensa falando que Moro vai terminar a eleição como o grande vilão, né? Então ele está cada dia menos viável. Sobre as falas do Dória, o Moro fala o seguinte, ó. Moro rebate Dória sobre o caso de Arthur e fala em pacto contra Lula e Bolsonaro. Rapaz, esse pessoal adora fazer pacto, eu nunca vi, Deus me livre. E fala o seguinte, ó. Moro rebateu na terça declarações do Dória sobre os impactos da candidatura do Arthur, pá. Ele não detalhou como seria esse acordo de não agressão, né? Mas disse que a intenção é unir forças contra os reais adversários na corrida pelo Palácio do Planalto. Moro fez um pacto dentro da terceira via. Se Moro não dá. E aí, como eu falei na chamada, matéria do Metrópolis, MDB, PSDB e União Brasil excluíram Sérgio Moro de reunião de propósito. A ausência do Podemos no encontro foi proposital. Segundo lideranças MDBistas e tucanas, os 3 partidos deixaram a legenda de Moro de fora como uma forma de pressionar o ex-juiz a descer do salto e sinalizar que também topa abrir mão de sua candidatura em nome de União da Terceira Via. Como a coluna noticiou recentemente, outros pré-candidatos da Terceira Via pretendem aumentar a pressão contra Moro nas próximas semanas. Nessa estratégia, já começaram a propagar nos bastidores a tese de que o ex-juiz pode acabar se tornando o vilão das eleições de 2022. Isso aqui é uma matéria que saiu nos dias atrás. Moro, parece que Moro vai ser realmente candidato a vereador, hein? Vereador de Maringá, Londrina, Curitiba, acho muito difícil de levar, viu? Melhor olhar uma cidadezinha do interior, fazer ali uma base, gastar o sapato. O sapato do Moro, rapaz, o Moro tirou o sapato na entrevista do Moro. O solado do sapato do Moro é branco. Você vê, Moro não pisa no chão, ele flutua. Ou então ele tem alguém pra carregar ele, né? Nossa, deve ter, tipo a Dilma, tinha um cara segurando um guarda-chuva pra proteger ele, né? Deve botar um tapete pra ele andar. O Moro deve ter nojo de pisar no solo brasileiro. E aí, falando nele, foi lacrado no Twitter, tomou uma baita investida do Leandro Russo, falando o seguinte, ó. Parabéns à Polícia Federal por essa nova
operação contra o tráfico de armas. Mas cadê as operações e as prisões por crimes de corrupção? Acabaram? No nosso projeto, a Polícia Federal vai voltar a ter autonomia para investigar crimes de corrupção, mandar de 4 anos para o diretor-geral da PF. Pô, acho que o Moro esqueceu, né? De todas as operações durante a pandemia. Acho que ele esqueceu. Esqueceu de propósito, deve ser, né? Só que o Leandro Rocha fala o seguinte. O Sérgio Moro, marrequinho, o grupo que é o seu maior aliado, nas suas próprias palavras, está sendo investigado por lavagem de dinheiro em envolvimento em possível esquema de corrupção no governo de São Paulo e evasão de divisas. Não seria melhor fazer o tema de casa, né? O dever de casa, antes de apontar o dedo para alguém? O dedo. Eita, esse dedinho do Moro é nervoso. É nervoso. Esse Moro tá demais, hein? Tá demais, viu, Moro? Tá cada dia mais parecido com o Mainardi. Cada dia. Falando dessa turma ainda, XP, Álvares e Marçal e La Liga apresentam um projeto de Liga Brasileira de Clubes de Futebol. Não sou especialista de futebol, mas quem já acompanhou o Brasil, que é um pouco mais velho, deve lembrar, né? Como era o Campeonato Brasileiro lá atrás, o que foi lá o Clube dos Três e tudo mais. E você vê como é que tá hoje, campeonato, aquelas polêmicas que já envolveram a CBF. E é um mercado que tem muito dinheiro. A gente vê que tem vários interesses. E olha quem que vai aparecer para solucionar e criar uma liga. Álvares e Marçal. tem algo errado, viu? O Renato fala o seguinte: cansado da política, Moro decide virar cartola de futebol, uma espécie de Eurico Miranda 2.0. Mas tudo em nome do combate à corrupção. E aí vamos falar aqui do outro tema, né? Aqui só uma introdução, porque não são minhas palavras. É o próprio Mário Sabino, aliado do Sérgio Moro, sócio do Mainardi no Antagonista, né? Diferente do Cláudio Dantas, que nunca conseguiu. Mário Sabino fala, ó, querem transformar Danilo Gentili em outro Mamãe Falei para atingir Sérgio Moro. Ele está deixando claro que o Danilo Gentili está totalmente aliado ao Sérgio Moro, fazem parte do mesmo projeto político. E eu quero fazer só uns pequenos comentários sobre essa situação, que assim, na boa, não ia nem comentar. Mas acho que tem algumas coisas que são relevantes. A primeira delas é o seguinte: muito se discutiu sobre o resultado final. Foi certo? Foi errado? Era para ter censurado? Não era para ter censurado? Eu acho que não era para ter censurado. Na boa, acho que censura não é o caminho. Realmente acho. Só que tem muita coisa que dá assim de aproveitar, né? Toda discussão tem alguma coisa que dá para aproveitar. E uma delas é o seguinte: eu acho que esse filme, mais do que vários outros, entrega o direito da sociedade de reclamar e reclamar muito. Por causa disso daqui, ó. Inacreditável. A turma do Pochá e do Danilo Gentili captou mais de 3 milhões de reais de recursos públicos para produzir esse filme asqueroso. Então, assim, né? Se teve mais de 3 milhões de dinheiro do pagador de imposto, acho que o povo brasileiro tem todo o direito de reclamar, não importa. As pessoas perguntaram o seguinte: mas por que não problematizaram em 2017? É porque ninguém assistiu o filme. As pessoas estão problematizando agora porque entrou no catálogo aí dos streamers. Então, é por isso. Acho que responde muito, né? Só pegando aqui já esse gancho. Em ofensiva contra Ancine, Bolsonaro corta 43% de fundo do audiovisual. A Anitta fala ao vivo Ancine. Lembrando que Bolsonaro fez uns cortes. Abre aspas para a fala de Bonorinho. Não posso admitir que, com dinheiro público, se façam filmes como o da Bruna Surfistinha. Não dá. Não somos contra essa ou aquela opção, mas o ativismo não podemos permitir em respeito à família. Eu acho que essa matéria é de 2020, 2019. Aí, né? E eu terminava. Vamos buscar a extinção da Ancine. Não tem nada que o poder público tenha que se meter em fazer filme. Que tenha uma empresa privada sem problema nenhum, mas o Estado vai deixar de patrocinar isso daí. E realmente cortou, né? Bonorinho tá demais, tá fechando a torneirinha. E olha só que coisa interessante, né? O Dom, ele foi lá olhar o despacho. Quem assinou na época, né? Foi a Ancine, a Superintendência de Fomento. O superintendente de fomento, à época, era Marcial Renato de Campos. Esse senhor, ele entre 2001 a 2006 foi produtor na TV Globo. Olha só, rapaz. E por que isso é interessante? Porque vejam só. Leandro Rocha fez alguns comentários bem pertinentes sobre o tema. Ele falou o seguinte, ó. Peraí. Então a Globo está deixando de
está deixando claro que decisão ilegal não se cumpre? É isso, produção? E por que ele tá falando isso daí? Porque a Globo falou que não vai retirar o filme da Globoplay. Não vai. E ó, Globoplay, do Grupo Globo, disse que não retirará filme com cena, né, do ar por se tratar de censura. Curioso ver o grupo que defende perseguição de pessoas pelas suas opiniões, defende prisão de jornalistas e fechamento de veículos de comunicação, defendendo a liberdade de expressão. É óbvio, porque com a esquerda pode. Com a esquerda sempre pode. E aí algumas coisas que vale a pena relembrar, né? Vale a pena relembrar. Vale a pena ver de novo. Você vai juntando, né? As coisas que o Arthur Duval já falou, as coisas que o MBL já falou no passado, bem recente, como o exemplo Kataguiri, né? A questão que envolve a NZ, as falas do Renan Santos, né? E pegar uma mulher à força no bar, se eles não conseguiram entrar no bar. Mas era brincadeira. Em 2018, ó, Gentili, ele compartilhava lá a Maísa, apresenta a russa pra mim. E a Maísa respondia: para de ser maluco, ela tem 15 anos. Só pra relembrar, é porque isso é uma piada, ele adora fazer piada, tipo essa daqui, ó. Ha, 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 ha. Se você não fosse meu guru, nada disso seria possível. Aquele post clássico, né, uma troca de mensagens carinhosas entre o Danilo Gentili e o Luciano Ayan, que foi preso por um material assim, né, por suspeita de porte de material muito estranho, que envolve pessoas despidas, sem roupas, e pessoas que meio que aparentavam não ter mais de 18 anos. E sobre esse tema, olha como são as coisas, né? O interesse, às vezes, de atacar o governo, de atacar a direita, cega. O Igor Gadelha, ele tem que botar a mão na cabeça. Não só o Igor Gadelha, como vários super conservadores no dia de ontem, pegaram esse tweet do Carlos Bolsonaro para atacar o filho do presidente. E, em contrapartida, né, atacar o bolsonarismo, porque o bolsonarismo não é mais conservador. Aí o Igor Gadelha solta a matéria, ó. Carlos Bolsonaro evidencia racha na base sobre censura Gentili. Em novembro de 2018, Carlos Bolsonaro chegou a usar críticas ao filme feitas pelo jornal Folha de São Paulo para defender que a produção de Gentili seria boa. Não foi isso que aconteceu. Como não foi isso que aconteceu, Kim? Tá ali escrito, ó. Filme com Danilo Gentili agressivo, rasteiro, escatológico e politicamente correto. E o Carlos falou: acho que agora temos um motivo para saber que é um bom filme. O Carlos tá falando que o filme é bom. Não tá. Não. Porque o Carlos tá falando de outro filme. Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro. As pessoas não se deram nem ao trabalho de checar sobre qual filme o Carlos Bolsonaro estava dando. Estava comentando, né? Dando RT na Folha de São Paulo. E o Carlos nessa época não colocou nem a imagem, né? Que dá trabalho, né? Pô, você bota a imagem, tem que botar no Google pra achar a matéria. Não, tava aqui o link da matéria, era só abrir a matéria. Tava lá, ó. Segundo longa, o segundo filme, ó. Estrelado pelo comediante, é mais ambicioso que o anterior. Como se tornar o pior aluno da escola, que é o filme que tá aí gerando essa polêmica toda. Super conservadores, a imprensa de mãos dadas para atacar o bolsonarismo, porque o bolsonarismo não é conservador. E você sabe, nas eleições de 2022 você precisa eleger os super conservadores, não os conservadores. O super. Tem que ter, se não tiver o super na frente, não presta. E aí eu pego aqui um comentário ontem, e esse daqui eu faço questão de trazer, porque o Trielli é um cara que conhecia o Gentili. Já eu não ouvi da boca do Trielli. Eu vi da boca de várias pessoas boas que eu conheço, que o Trielli ajudou e muito o Danilo Gentili. Já levou pra dentro, inclusive, cara, seu ambiente de trabalho e tudo mais. E sobre essa situação, o Felipe Trielli falou o seguinte, ó. Danilo Gentili no Morning Show, abre aspas. Se fosse há 6 meses, os Olavetes que estão me defendendo estariam me atacando. E tinha os Olavetes defendendo realmente, viu? Não, Olavete não, super conservador. Aí o Trielli falou o seguinte, ó. Mentira, Gentili. Eu mesmo te defendi há um tempo. E você já tinha mostrado, né, como você é um cara baixo. Eu defendi o direito do Portas do Fundo de falar besteira, mesmo sendo abjetos e covardes. Aqueles filmes que aí envolvem Jesus Cristo, né? Mas ainda que nesse caso não tenha sido, né, uma apologia a coisas absurdas, eu torço para você se dar mal. Ele tá meio nervoso. Porque foi a régua que você usou quando nos acusou injustamente de receber dinheiro e fazer parte do fantasioso gabinete do ódio. Afinal, Gentili, pelas suas próprias regras, não importa se a acusação é verdade, né? Desde que quem se ferre seja a gente que você considera inimigo. Coisa que eu nunca o considerei, apenas te acho um bocó e um covarde.
Bem-vindo ao Brasil que você ajudou a construir. Tem uma matéria que eu já usei ela, já consultei várias vezes. É um registro de uma coisa importantíssima que foi o rompimento do Gentili, que é lá, ó. Danilo Gentili veste direitos Vaporwave. É uma matéria que está no Medium do Ricardo de Alencar de 30 de maio de 2019. Nessa matéria, eu sabia que ia encontrar lá. Eu já decorei essa matéria, até o vídeo do Emílio falando do episódio do Pique Sonsa, né? Bota um A depois do Pique. Foi como o Danilo Gentili foi apelidado. Tava lá, ó, Trielli, em maio de 2019. Ninguém fala mal do Gentili nessa página. Mesmo que ele decida votar na Maria do Rosário amanhã, se tem um cara que eu admiro é o Danilo. Eu tenho certeza que vindo dele vai ser sempre com honestidade e sinceridade no coração. E isso é maior que qualquer bandeira política. Mas não, o Gentili realmente trabalhou, né, e defendeu para que as pessoas sejam presas no final do dia. Aí não teve mais como defender. E o Gentili ainda foi baixo e fala o seguinte, ó. Pode falar mal de mim, mano, mas me parece que o aceitável é que gente escondida atrás de fake não tem a moral para cobrar coragem de alguém e muito menos vir tirar de traidor quem... sabe, apanha todo dia mostrando as caras e colocando o próprio rabo na reta. Uma nova MAV já existe. E já falava do tal gabinete do ódio. Para fechar esse tema, a gente hoje fala de pandemia. Leandro Ruja fala o seguinte, ó. Há uma discussão muito útil que pode surgir dessa questão do filme com essa cena, né? A facilidade de acesso de crianças a materiais impróprios hoje em dia, seja na internet, seja nesse serviço de streaming. Como pai, isso me preocupa muito. E a Mariana... pode ser uma frase de efeito, pode ser uma mitadinha, mas eu acho que resume muito bem o sentimento de várias pessoas. Que eu acho que os super conservadores, eles não perceberam isso. Esse tema tomou proporção por diversas razões. Deve ter gente interessada em derrubar o Danilo Gentili na própria SBT, então ao lugar dele. Gente, sei lá. Mas muita gente do povo brasileiro se sentiu extremamente incomodada. E ela fala o seguinte, ó. Arte é arte. É arte. É arte até acontecer com seu filho. No dia que for com seu filho, aí você vai ver. Você quer? Aí você tem que ver, é só não assistir. Pô, no mundo de hoje, os pais estão trabalhando tanto, né? É meio difícil você conseguir ver o que seu filho pode ou não pode assistir, né? O tempo inteiro. Leandro Ruxo mesmo diz, né? A facilidade do acesso. Mas fica aí essa discussão pra mim, isso até o fim. Grande perda de tempo. Mas acho que tinha algumas coisas que dá pra aproveitar. Mas vamos falar aqui de pandemia. Eu tenho notícias boas. Pacheco revoga uso obrigatório de máscara do Senado. Acredite se quiser. Mas isso aqui a gente acredita, não tem por que duvidar. Luana Araújo, especialista do UOL. É prematuro desobrigar o uso de máscaras em ambiente fechado. Não desobriga. Liberação do uso de máscaras não pode ser entendido como o fim da pandemia. Não, a pandemia continua. Mas, você vê, né? Marcelo Queiroga, isso aqui foi no dia 14, vai se reunir com Lira e quer falar com Fux e Pacheco para rebaixar o status. Em vez de ser pandemia, virar só uma endemia. Saiu a matéria na Veja ontem, né? Falando que o Queiroga se encontrou com o Pacheco. E o Pacheco, né? Tá vendo com preocupação. Não sabe. E ele cita o exemplo, o pai do chefe do João Dória, né? Mas o Pacheco disse que se comprometeu de levar a discussão a líder do Senado. Mas eu acho, gente, que cedo ou tarde a coisa vai avançar. O que a gente vem falando é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. O mundo está flexibilizando. Você vê, ó, a OMS começou a discutir como e quando encerra a crise global. Para rebaixar o status, a mesma coisa. Ó. Muitas nações ao redor do mundo já tomaram medidas para retornar aos comportamentos sociais, né, mais normais, relaxando as diretrizes de máscara, quarentena, abrindo fronteiras. Tá aí. Vai voltar. Não adianta. Aí você vê, ó, após liberação, cariocas que seguem de máscara narram constrangimento. Você acaba se sentindo um ente. Oh, meu Deus, que Olha aquela que brilhava na CPI do Lula. Máscara é um legado. Antes da AIDS, ninguém usava camisinha também. Isso aqui é pra rir, né? Vereador de Balneário Camboriú sugere a pessoas feias que usem máscara. E aí tentaram cancelar o cara, que é meio absurdo. Ele pediu desculpa. E o G1 se deu o trabalho de escrever uma matéria. Eu vou deixar aqui, vocês dão uma lida, não vou ler, mas é o seguinte, ó. Rosto sem máscara contra a pandemia. Fim do uso pode ser gatilho para ansiedade e outros dilemas. Você tá muito apegado, é difícil, né? Pô, às vezes você tava se escondendo, você se acha feio, você se escondia. E a matéria do Globo tá explicando como lidar. E ele termina falando o seguinte, ó. Um ponto importante, entretanto, é não fazer essa exposição por conta
não faz conta por conta própria, mesmo que haja pressão social para retirar a máscara em certas situações. Tem pressão? Não. Você tem que estar muito seguro de si. Não tenha pressa para tirar a máscara. Eu não sei nem como interpretar isso daqui, né? Dá uma pausa, dá uma lida, bota a mão na cabeça e... Com a chegada do outono, temporada de virose associada à flexibilização. Preocupa especialistas. Esses especialistas. E... Não sei se é especialista, né? Mas o CEO aí da Pfizer, né? Falando aí que para ajudar a combater uma possível nova onda, vem a quarta. Quarta. E é a França já abraçou a pauta. Vamos que vamos, porque é importante para o mundo. Tem esse pequeno mapa, só dá um print aí, dá uma olhada. A situação ao redor do Brasil. Achei interessante, né? Algum está totalmente liberado, questão de máscara, locais abertos, não liberado, capitais que liberaram mesmo o decreto do Estado, e Cuiabá, o Estado liberou, mas a capital está contra. Tá, é um mapa como é que se encontra a situação no Brasil hoje. Você vê que massivamente, né, o Nordeste como um todo mundo lá, não, aqui não pode. O Nordeste tem que ser diferente, né? Porque a esquerda domina. E a gente fecha o vídeo de hoje com essa imagem, não vou falar de fake news. Em Pernambuco, os policiais foram num bar com a trena na mão para medir se a distância entre as mesas estava bacana. Não, tá com a distância certa. Enfim. Tema fake news é interessante. A gente vai falar da bancada do Lema, as coisinhas que estão acontecendo nas últimas horas e um pacote anticorrupção. Mas ficamos por aqui. Lembre daquela curtida, daquela compartilhada. Os vídeos, como sempre, eu vou postar lá no Telegram para vocês. Se inscreve lá, mando sempre uma coisinha ou outra. Me segue em outras redes. E se gosta do meu trabalho, como eu sempre falo, pode me apoiar aqui pelo canal de membros ou pelo Patreon, link na descrição. E a gente se vê sem nenhuma dúvida amanhã. Fui, meus amigos.